E aí, estamos ao vivo para você que está vendo gravado. Infelizmente não vai poder fazer pergunta. A vantagem de quem está ao vivo é que você pode mandar a sua dúvida, porque aqui não é só uma live de conteúdo, aqui vai ser uma consultoria gratuita para você. Eu vou ensinar estratégia de como você vai anunciar, como você pode anunciar um determinado serviço ou produto, investindo seus 10, seus 20 reais por dia. E ainda vou montar um criativo junto com você. Então vai ser algo gratuito aqui. Eu vou abrir para você aqui o ouro, que é o que acontece comigo quando algum cliente contrata e fala: Ricão, quero um anúncio para isso. E eu vou mostrar a forma que eu penso e a forma como você pode seguir com o seu também. Eu já vou comentar aqui o tema da live de hoje, que é anunciando terapias com 10 a 20 reais por dia, com 10 a 20 reais por dia. Anunciando terapias com 10 a 20 reais por dia. Vou fixar para quem chegar depois. E agora a gente vai dar o início. Por que, Ricão, por que você vai falar hoje de anunciar terapia com 10 a 20 reais por dia? Porque é um tema de uma seguidora. Uma seguidora está trabalhando com terapias e ela falou: eu estou começando e eu quero ajuda para vender esse meu serviço. Tem como você me ajudar a começar com um pouco? Com certeza. E é o tema que a gente vai fazer aqui hoje. Então é o seguinte, já vamos direto para o conteúdo. Você trabalha isso, vai servir não só para você que trabalha com terapia. Se você ouviu o tema e falou: não é para mim, eu vou sair, fica aqui. Porque vários insights que eu vou dar agora para esse tema aqui, é, vários insights já lendo aqui o comentário. Sim, essa seguidora é a minha esposa. Então, se você estiver precisando de algum tipo de terapia, e eu vou contar que não é qualquer tipo de terapia, mas fica aqui porque os insights que eu vou passar nessa live aqui dá para você aplicar para você também. Tá? Dá para você aplicar no seu produto, dá para você aplicar no seu serviço. Esse aqui é um tema um pouco mais complicado, porque não é todo mundo que sabe os benefícios de uma terapia, não é todo mundo que sabe para que serve. Tem muita gente que acha que é só para quando você tem algum problema de cabeça. Infelizmente, eu já ouvi pessoas falando assim: você vai fazer terapia por quê? Ficou doido? Então, infelizmente, é um tema que é um pouco mais complicado de trabalhar, porque você não precisa só falar do seu produto em si, você precisa convencer a pessoa do porquê ela vai comprar o seu produto, do porquê ela vai contratar o seu serviço. Não é algo que as pessoas já conhecem e elas já sabem para que precisam. Não é um exemplo que não é um doce, não é um brigadeiro que todo mundo conhece e a pessoa sabe que viu ali a oferta, ela vai e compra. Você precisa convencer as pessoas. Esse nicho, ele tem uma grande bênção e ele tem uma grande maldição também, que é: a grande bênção é que é aquele tipo de serviço que literalmente todo mundo precisa. Todo mundo precisa de alguma terapia, independente, você pode ser a pessoa mais sã do mundo, você precisa de terapia. A vantagem da terapia dessa seguidora barra esposa é que é uma terapia holística, é uma terapia energética, ou seja, ela não vai trabalhar somente com a sua mente. Ela vai, inclusive, se você puder, Daiane, se você puder, vulgo minha amada, se você puder comentar em poucas palavras o que é esse serviço de terapia holística, que aí quem está assistindo depois eu leio, tá? Mas é um tipo de terapia, se eu não me engano, esse termo holístico, o holi significa tudo, então é uma terapia que você trabalha o todo, não só a parte da mente, não só o emocional da pessoa, mas é um tipo de terapia que você também trabalha com a parte energética dela. Para quem não sabe, você pode ser a pessoa mais cética do mundo, você pode ser a pessoa mais ateia do mundo. É só pesquisar que você vai ver que isso não é nada sobre espiritismo, não é nada religioso. Realmente, nosso corpo tem um campo energético, tudo que acontece em volta, a gente acaba absorvendo muitas coisas. E esse tipo de terapia é para limpar várias dessas coisas. Então eu sei que se você está com algum tipo de dor física e você vai no médico, o médico geralmente ele vai te passar um remédio e o remédio ele vai tratar o sintoma da dor. Ele dificilmente vai conseguir tratar a causa. E o lado bom da terapia holística
dessa terapia energética é que ela vai na raiz do problema. Estou fazendo essa explicação toda antes de já ir direto para o conteúdo, porque às vezes com o seu produto ou seu serviço é a mesma coisa. Você vende algo que, caraca, é incrível e eu sei que todo mundo precisa, ou que o mercado que precisa desse produto é gigante, mas você vai ter que fazer um trabalho maior para, entre aspas, convencer aquela pessoa de que o seu produto, de que o seu serviço é o ideal para ela. E ela comentou aqui, ó, que é um tratamento profundo, onde eu trato o inconsciente da pessoa. Eu vou além do corpo físico, vou direto na causa, ao invés de tratar somente o sintoma, fazendo a limpeza de crenças. E é exatamente isso. Um exemplo, eu estava com muita dor física. Se eu fosse no médico, ele ia ver, é só um músculo inflamado, toma esse remédio aqui. Mas eu já fui mais de uma vez no médico tomar injeção para esse problema. Ela foi fazer esse tratamento em mim. E ela viu que tem muito mais coisa além dessa parte física. Então, um exemplo, ela mandou aqui que faz a limpeza de crenças, faz a limpeza de bloqueios, sem efeitos colaterais. Então, às vezes essa dor física não é algo realmente físico. Não é o movimento errado que você fez na academia, não é o seu travesseiro que está ruim, não é a postura que você fica na cadeira. Às vezes tem muito mais coisa por trás disso. Só para quem acha que, porque o Ricão tá enrolando, tá só querendo vender o peixe dela. Não, o conteúdo já começou. Eu posso me dizer que eu sou o público ideal dela, o público-alvo transformado. Quando você consegue resolver o problema do seu cliente, você não precisa nem pedir que ele vai falar do seu serviço para as pessoas, assim como eu já falei nos meus stories desse serviço dela. E ela fez um tratamento que eu posso dizer assim que diminuiu, até então eu tinha passado para ela 50%, mas analisando melhor eu vejo que diminuiu, sei lá, meus 75% a 80% de dor. Por quê? Já fui no médico, já tomei injeção, já fiquei de repouso, já tomei remédio, mas o médico trata o sintoma. Às vezes, se você vai numa terapia convencional, trata o sintoma. E aqui já começou o conteúdo, porque às vezes para você anunciar o seu produto, para você anunciar o seu serviço, você precisa ir além. Você precisa ir além do oferecimento do seu produto em si. Você precisa ir além da oferta do seu serviço, que é a mesma coisa com ela. Então ela mandou assim, que trabalha também a limpeza de bloqueios, sem efeitos colaterais e pode ser memórias acumuladas. E já dando até algum depoimento aqui ao vivo que pode até servir de criativo para ela. Olha como que o conteúdo já começou, porque não tô falando do produto dela a nível fundo de funil. Eu estou falando do produto dela ao nível topo de funil. Ou seja, imagina um funil e esse funil dividido em 3 partes. A parte de baixo é o fundo do funil. E esse fundo do funil é onde a gente fala, a gente chama esse funil no marketing de funil de consciência do cliente. Essa parte de baixo digamos assim, são aquelas pessoas que já têm um nível mais avançado de consciência do seu produto ou do seu serviço e são aquelas pessoas que já estão buscando pelo seu serviço, já estão prontas para pagar. Geralmente são as pessoas que vão comprar o seu serviço quando você faz um anúncio no Google. Porque você vai no Google e você compra as palavras-chave que você quer. E você coloca lá, terapia, sessão de terapia, terapeuta perto de mim. A pessoa que vai para o Google pesquisar terapeuta perto de mim está no fundo do funil. É aquela pessoa que já sabe o que é terapia, é aquela pessoa que já sabe sobre o seu produto, às vezes já até te conhece e já está pronta para pagar. Ela está com o cartão na mão falando, eu quero esse serviço. O melhor site, o melhor anúncio que ela vê e o melhor atendimento também é onde ela vai passar o cartão e ela fala, é isso. Qual é a ideia aqui? Você não fazer os seus anúncios falando com o fundo desse funil. É você falar para o topo. Então, um exemplo. Eu estava com muitas dores. Já tinha ido no médico não sei quantas vezes nos últimos anos. Não sei, eu não lembro quantas injeções eu já tomei, eu não lembro quantos remédios eu já tomei, eu não tenho nem ideia de quantas vezes eu já fiquei de repouso por conta das dores. Se ela faz um anúncio falando,
agende a sua sessão de terapia energética, de terapia holística comigo, eu vou passar reto. Meu nível de consciência para o serviço dela não está alto. Agora, se ela fala, você sofre de dores crônicas e ainda não conseguiu resolver, já tomou remédio, injeção e ainda não resolveu, sabia que o seu problema pode ser algo inconsciente, sabia que o que vai te tratar é uma terapia energética para cuidar isso. Enfim, da metade para frente não importa tanto. O que importa é o início. Se ela fala, agende a sua sessão de terapia holística, de terapia energética comigo, eu não vou participar. Mas se ela fala, você sofre de dores crônicas, bingo. É isso, eu paro no anúncio, eu sou o público-alvo dela. Então, é importante você mapear o porquê os seus clientes vão comprar os seus produtos. Por que os seus clientes vão comprar o seu serviço, vão comprar os seus produtos? Mas você pode até falar, Ricão, eu vendo brigadeiro. Eu não preciso aumentar o nível de consciência. Tá, você não precisa aumentar o nível de consciência, mas você pode usar os criativos de topo de funil para você quebrar objeções. Um exemplo, eu estou na dieta e eu tenho uma refeição livre por semana. Eu sigo à risca. De vez em nunca eu faço uma outra refeição livre na semana, mas é algo pequeno. Mas é de vez em nunca. E eu prefiro sempre seguir à risca. Se aparece um anúncio para mim falando brigadeiro, caixa com 4 unidades a tanto, frete grátis, compre aqui, é frete grátis para a região de Carapicuíba, de Osasco, eu não vou participar. Não vou participar de jeito nenhum. Quer dizer, eu não vou comprar porque eu estou seguindo dieta, eu estou ali firme e forte, aparece um anúncio de chocolate, mas nem ferrando que eu vou comprar. Agora, se ela usa os criativos topo de funil para falar o seu dia tá pesado, o seu dia tá estressante, que tal um chocolate para você diminuir o estresse por causa disso, eu já falo, opa, hoje eu trabalhei bastante, hoje eu tô cansado. Hoje eu acho que vale a pena sair um pouquinho da dieta porque eu mereço. E ela me conhecendo, ela sabendo que o cliente dela, quando vai sair da dieta, ele fala, hoje pode, ele fala, hoje eu mereço, puta, o anúncio vai converter muito. Porque se eu vir o anúncio de brigadeiro, eu não vou comprar. Mas se ela usa o termo que eu uso, se conectando comigo, falando as palavras que eu falo quando eu vou furar a dieta, que é, hoje pode, hoje eu quero, não pega nada, só um dia não pega nada, eu falo, nossa, mas eu vou apertar no Saiba Mais agora. Que é a mesma coisa das terapias energéticas dela. Se ela fala assim, agende uma sessão comigo, eu, Henrique, vou pular. O meu nível de consciência está baixo para o produto dela. Mas se ela fala, você sofre de dores crônicas, inclusive eu quero até dar um depoimento aqui ao vivo que eu acredito que as sessões que eu estou fazendo com ela me trouxeram clareza da onde veio isso. E é importante você ouvir isso porque você pode pedir um depoimento para o seu cliente, porque o depoimento dele pode servir de anúncio para você. Eu estou fazendo anúncio para mim e levando pessoas para o meu WhatsApp, na verdade estava, até semana passada eu estava, falando do resultado de um cliente. Falando que um cliente teve um retorno de 60 vezes o investimento dele. 60 vezes o investimento dele e eu usei o resultado dele de anúncio. O anúncio que mais trouxe gente para mim foi um anúncio de resultado. De uma pessoa me mandando mensagem falando, cara, na minha primeira campanha eu investi R$80 e eu vendi 1.490 na primeira semana. Esse foi um dos criativos que mais trouxeram lead para mim, querendo saber mais sobre o meu produto. O que me trouxe clareza que você pode fazer esse processo de entrevista com o seu cliente para pedir um depoimento e transformar aquilo em um anúncio. Olha a clareza que veio para mim, que eu não criei a oportunidade de contar isso para ela, então eu vou contar ao vivo aproveitando que ela está aqui. Quando eu comecei a treinar, na verdade isso veio lá da minha infância. Porque eu contei para ela que eu tive uma infância assim, foi meio que solitária. Eu não tive tanta presença dos meus pais para brincar.
eles pagaram todas as contas, eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham. Hoje eu entendo isso. Mas eu sei que em relação a ser criança, eu não tive. E eu, então, assim, foi uma infância praticamente solitária. Eu tinha que inventar qualquer coisa, eu tinha que achar um cabo de vassoura velho e eu fazia aquilo de brinquedo. Eu, sei lá, tinha vários amigos imaginários que eu ficava brincando porque eu não tinha isso. E o meu irmão era mais velho, então ele não brincava muito comigo. Então eu aprendi desde pequeno a fazer minhas coisas sozinho. Até brinquedo novo, eu quero um brinquedo novo. Às vezes eu ficava inventando coisa pra fazer, falar, meu pai tem um serrote, meu pai tem martelo, tem prego, eu vou fazer um brinquedo novo. Meu pai e minha mãe nem sabia que eu tava mexendo com martelo, com prego, serrote, uma criança. Mas eu inventava coisa. Quando eu fui crescendo, eu quis treinar, mas eu não quis encher o saco da minha mãe pra treinar numa academia. Porque, eu não sei se ela vai ter dinheiro, eu não sei se ela vai pagar, eu vou treinar em casa. Comecei a pesquisar exercício, comecei a treinar em casa. Só que eu fazia movimento errado e eu improvisava uns pesos que eu não pego hoje, mas eu tentava pegar na época. Quando eu era, sei lá, isso faz o quê? Uns 10 anos. Eu tinha uns 15 anos. E eu lembro que eu me machucava muito nessa época. Mas eu me machucava muito ao ponto de andar igual um idoso de 90 anos. Tinha vezes que eu deitava na cama, eu não conseguia levantar. Para levantar, se eu fosse fazer esse movimento, doía. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que jogar o meu corpo para ficar de bruços e descendo, meio que engateando para trás, assim. Ficava de joelho no chão, aí eu levantava. Eu me machucava muito e eu zoei muito o meu corpo por conta disso. Só que inconscientemente, hoje me veio essa clareza que eu estou dando esse testemunho aqui ao vivo. Me veio a clareza de que eu tinha meio que um senso de eu tinha uma vontade de assim, um senso de reconhecimento dos outros para falar, caramba, você fez sozinho, você é zica, hein? Nossa, você que montava o seu treino e a sua dieta e improvisava peso. Nossa, você é zica, hein? Você é foda. Putz. E aí quando eu me machucava, a minha vontade era de aparecer, talvez tenha sido por conta da infância, de não ter muita, sabe, quando eu tinha mais contato com os meus pais eram para cobrar algo. Principalmente minha mãe para cobrar coisa de nota. Então era pra ter, tipo, aquele negócio de, sei lá, ei, me nota, eu tô aqui. Eu acho que até por isso que eu fazia tanta bagunça que a diretora da escola fez eu passar 6 meses no psicólogo pra ver o porquê que esse moleque bagunça tanto e é tão atentado. Então, assim, enquanto eu tô falando, tá me vindo esses insights aqui. Então, assim, é um depoimento ao vivo mesmo. E aí eu percebi que eu meio que gostava daquilo das pessoas reconhecerem que eu fazia tudo sozinho, de me aplaudir e meio que ter uma dó para falar, nossa, é mesmo, né? Você foi tão guerreiro lá atrás, treinando sozinho, fazendo tudo sozinho, tadinho que hoje se machuca direto. Então hoje me veio essa clareza e eu falei, caraca, só que se eu não tivesse feito esse processo de terapia com ela, não ia estar limpando isso tudo. Então tá vendo como é algo topo de funil? O processo que ela fez veio limpando algo que talvez o fato de eu me machucar direto e ter essas dores crônicas deve ser um negócio lá do passado mal resolvido daquela criança solitária que só queria aparecer e do pessoal ter dó pra falar, nossa, você teve que fazer tudo sozinho, você é um guerreiro, hein? Nossa, você já tá com a sua vaga no céu porque você é o guerreiro e ter aquele negócio todo, sabe? Então, assim, enquanto a mesa lá que ela fez pra mim, mesa, nem sei o nome, mesa radiônica, mesa não sei o que, enquanto tá lá fazendo efeito, tá trazendo aquilo pra eu soltar. Agora, vê se não dá pra ela usar isso como um anúncio. Vê se não dá para ela usar um anúncio desse de resultado ou ela falando, você sofre de dores crônicas, sabia que não é indo no médico que você vai resolver? Aperte em Saiba Mais para você conversar mais comigo. Nossa, o tanto de gente que vai apertar em Saiba Mais, o tanto. Você pode começar até com o mínimo de R$ 6 por dia, que é o mínimo do mínimo.
Mas quando você faz um anúncio assim, que você se conecta com o seu público, você sabe uma dor muito latente nele, e você sabe que ele já tentou resolver, no meu caso, que sou o público-alvo, as dores crônicas, eu já tentei ir no médico, já tomei injeção, já fiquei de repouso, não resolveu, ainda dói. Se ela me conhece nesse ponto, ela vai fazer um anúncio disso, ela não vai fazer um anúncio para falar das terapias dela. Você precisa fazer isso com o seu produto. Você precisa entender as dores do seu público-alvo e o que ele já fez para resolver, que é o que eu busco fazer no meu. Eu sei que o meu público-alvo é aquela pessoa que tem um negócio próprio, é empreendedor ou dono de negócio e ele já contratou gestor de tráfego, não teve resultado, já contratou agência, não teve resultado, já comprou curso e achou muito confuso. Não entendeu o jeito que estava explicando porque foi muito rápido ou o curso era muito teórico e ele não teve resultado. Eu sei disso, eu sei que essa é a dor dele. É por isso que os meus conteúdos, principalmente a partir de agora, vão começar a ser batendo nisso. Concorda comigo que eu vou atrair muito mais a atenção dessa pessoa? Ó, cenário 1. Eu começo falando: curso de tráfego pago para você subir os seus próprios anúncios. Muita gente vai pular. Mas se eu falo, você já contratou um gestor e só gastou dinheiro e não vendeu nada? Você já contratou uma agência de marketing, mas sentiu que foi enganado? Você já comprou um curso de marketing digital e não conseguiu colocar em prática porque achou muito confuso? Eu sei que ele fala isso porque eu já ouvi de pesquisa que eu fiz com gente que chegou do meu anúncio que eu estava falando do meu curso. E a pessoa falou exatamente isso, e você precisa buscar isso no seu cliente. Então lembra, tem um fundo de funil que é você falar com as pessoas que já estão buscando o seu produto, que já estão querendo comprar. Mas tem o topo. E o topo é um oceano azul porque a maioria das pessoas que anunciam, você pode pesquisar. É só oferta, 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 é só aperte em saiba mais, é só de tanto por tanto, é só compre um, compre dois, compre um, leve dois. É só isso que tem, é só oferta, oferta, oferta. Agora, quando você entende as dores dele e você conversa com ele, uau! Eu e a minha esposa, a gente está se planejando para comprar um curso. É um curso que, assim, olha só como isso faz sentido. A gente hoje não tem o dinheiro para comprar esse curso, mas a gente sabe que vai abrir vaga no mês que vem. A gente vai dar um jeito. Porque a pessoa que fez esse curso, ele não veio fazendo uma oferta do curso, ele veio dando conteúdo. E a gente não tem o dinheiro para comprar, mas a gente já decidiu que a gente vai comprar, nem que a gente tenha que, sei lá, vender alguma coisa, tirar da onde a gente estava guardando para um outro fim e falar, não, vamos tirar porque isso é mais importante, porque ele conversou com a gente baseado nos nossos problemas, ele sabe o que a gente quer e a gente viu que ele sabe resolver o nosso problema. Então, quando você conversa dessa forma com o seu público-alvo, ele pode ele pode não ter dinheiro, mas ele vai querer comprar. E a gente é a prova disso. A gente é a prova viva disso porque a gente não tem dinheiro, mas a gente quer comprar. Por quê? Porque ele não veio fazendo oferta, ele veio mostrando que ele resolve uma dor muito forte em nós. Agora a gente vai entrar mais do lado de terapia. O que eu indico? Primeiro, você tem que conhecer o seu público-alvo fazendo uma lista. Como você vai fazer essa lista? O ideal seria você anotar 10 dores deles, mais 10 dores muito fortes. Então, supondo que você quer ir para a terapia mais para o lado de relacionamento. Quais são essas 10 dores? Eu sei que o meu público-alvo, eu sei que essa pessoa, esse meu cliente ideal, ele já entrou em vários relacionamentos e sente que é sempre um padrão. Aquilo que ele menos gosta, ele atrai só pessoas assim. Ele sente que ele não é ouvido dentro do relacionamento. Ele só meio que serve, mas ele não é ouvido. A pessoa fala, 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 e ela tem que ouvir, e quando ela fala, a outra pessoa não liga. Ele sente que ele não consegue fazer nada que ele queira. Tipo, ele quer viajar. Todo mundo que ele se relaciona não quer. Ele quer, eu quero
eu quero usar um estilo de roupa diferente. Todo mundo que ele se relaciona prende ela. Então ela se sente presa, ela se sente sufocada. E você vai listar 10 coisas. É chato, demora. Seu corpo vai fazer de tudo para você não listar essas dores porque é chato. Mas é pelo motivo de ser chato e você não querer fazer que aí você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. A prova disso é que ela fez um stories hoje, que eu ainda não repostei, mas saindo da live eu vou repostar, que a gente ficou, eu não sei quanto tempo. A gente voltou em um curso que a gente comprou, que ainda tem um tempo de acesso, e a gente está refazendo meio que uma criação de movimento para o nosso Instagram, para a gente saber de onde a gente vai partir o nosso conteúdo. A gente ficou não sei quanto tempo lá escrevendo, tava chato, eu queria dormir, o calor que tava e eu tava querendo fazer um café. Não gosto de café, é um gosto amargo, mas o meu corpo pedindo, ai, vai lá passar um cafezinho, porque esse momento pede um cafezinho. Mas eu entendi que ele só estava pedindo porque é chato. E você precisa fazer, seu corpo vai fazer de tudo. Você vai lembrar que, eu não limpei a caixinha de areia do gato. Eu preciso fazer tal coisa. Eu prometi pro cliente que eu ia fazer isso. Vai vir um monte de coisa para te parar. Que o seu corpo vai te sabotar. Mas faça uma lista de 10 dores muito fortes do seu público-alvo. Faça uma lista de 10 desejos muito fortes. Para mim fica mais fácil se eu falar do meu e Daiane, se você puder falar pelo menos uma ou duas dores e um ou dois desejos, ajuda aqui a gente para se tiver mais pessoas que trabalham com terapia poder aplicar também. No meu caso, tráfego pago. O que eu ofereço aqui? Eu ajudo você a conseguir faturar até 10 vezes mais investindo pelo menos R$ 20 por dia. Ricão, prova que isso é verdade. Se você entrar no link da minha bio, você vai ver alguns depoimentos lá de gente que conseguiu. Gente que conseguiu ter um retorno de 20 vezes. O Ricardo, que está nos meus destaques, ele conseguiu ter um retorno de 60 vezes o investimento. Em um único anúncio, ele investiu, se eu não me engano, 947 e ele vendeu mais de 60 mil reais só daquele anúncio. Então, é uma coisa que eu sei que eu consigo ajudar. Então, se eu fosse ele falar uma dor muito grande desse meu público, ele não quer gastar, ou ele já gastou com gestor de tráfego ruim, ou agência de marketing que não levou resultado nenhum. E ele está meio que traumatizado com esse lance de investir, porque ele só vê dinheiro saindo, não vê o retorno que ele queria. É uma dor muito forte dele. Agora, um desejo muito forte. Pô, ele quer aprender a dominar para economizar em mão de obra, para ele mesmo fazer, ou para ele não ser enganado por algum gestor de tráfego. Ele não quer ser enganado de jeito nenhum. Então esse é um desejo muito forte para ele. E eu sei que se eu bater nisso nos meus anúncios e no meu conteúdo, eu vou me conectar com a pessoa que eu quero vender. E você precisa fazer isso igual a Daiane mandou aqui, ó. Dores. Relacionamentos que repetem padrão procrastinação e ansiedade. Procrastinação e ansiedade, ela sabe que é uma dor muito forte do público-alvo dela. O meu público-alvo, ele procrastina muito e ele se culpa por isso. Ele sabe que tem que fazer uma atividade, ele arruma 1000 coisas para colocar na frente, chega no final do dia, ele fica, nossa, eu não acredito que eu não fiz aquela atividade de novo. Ele procrastina e ele acaba tendo ansiedade por isso. Então você não vai fazer um anúncio falando que você está com a agenda aberta, falando a sessão de pacote com 5 sessões de terapia energética, fale comigo, aperte saiba mais. Não, você vai bater na dor dele. E ela mandou aqui, desejos. Ter um relacionamento que dê certo, conseguir começar e terminar as coisas que se propõe a fazer, viver livre da ansiedade. Ela já deve ter como que você vai chegar nisso? De 3 formas. Ou você tem que ser o cliente ideal do seu produto. Você tem que ser o seu avatar transformado, como diz o Érico Rocha, que é aquela pessoa que foi transformado pelo seu método. Então você era aquela pessoa, aplicou o método em você, usou aquele serviço em você, usou aquele produto em você e você teve resultado. Então você sendo o cliente ideal transformado, você pode fazer uma pesquisa com as pessoas que são potenciais clientes. Então se você vê, eu sei que aquela pessoa tem ansiedade, faz algumas perguntas para ela. Sei lá, minha tia sofre disso, deixa eu fazer algumas perguntas e eu posso até falar que é para o meu trabalho, que ela vai me ajudar, posso falar com algum amigo. E a terceira forma é você
alucinar. Ou seja, você vai inventar na sua cabeça o seu cliente ideal. Quando eu estava começando, eu não tinha resultado, eu não tinha case. Eu tive que inventar o meu cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? Pô, o meu cliente ideal é um cara que ele é dono de negócio e deixa eu ver, ele quer subir os próprios anúncios e ele quer vender muito e investir no pouco. Então eu comecei alucinando e aí eu fiz uma pesquisa depois e aí eu sabia que ele não queria subir o anúncio por subir o anúncio, que é outra informação extremamente importante. Se eu fosse bater na tecla de você quer aprender a subir o seu próprio anúncio, eu não ia vender nada. As pessoas iriam pular o meu vídeo, as pessoas iriam pular o meu anúncio. Mas cada dor e desejo que você vê, que você anotar, tenta se perguntar, é realmente isso? Então eu alucinei pensando, meu cliente ideal, ele quer aprender a subir os próprios anúncios. Depois eu vi que não era. Eu estava fazendo conteúdo à toa. Quando eu fui perguntar para um cliente meu, ele disse que ele queria dispensar uma agência de marketing. Aí eu falei, ele não quer subir os próprios anúncios. Ele quer dispensar a agência para economizar, no caso dele, R$ 3.000 por mês de mão de obra. Porque ele sabe que se ele colocar 3.000 só em anúncio, se ao invés dele se ao invés dele pagar 3.000 de mão de obra, se ele colocar em anúncio, ele vai vender muito. E como que eu cheguei nisso? Porque eu vendi a ideia para ele de que dava para começar com pouco e realmente dá. Com 10 a 20 reais por dia dá para você começar. E ele começou fazendo anúncio de sofá de 4.000, sofá de 6.000, sofá de 8.000, que ele trabalha com produtos de médio e alto padrão, sofás de 8.000 reais, anunciando com 20 reais por dia. O sofá mais baratinho lá, assim, o mais baratinho mesmo, 2.000 reais o sofá, e ele anuncia com 20 reais por dia. Que foi nessa campanha que ele investiu 940 e ele vendeu mais de 60, porque a campanha estava tão boa, levando tanta gente boa e saindo venda, que ele deixou uma semana, duas, deixou um mês, dois, e ele foi indo. O mês inteiro você anuncia com 600. Né? Se você colocar 20 reais por dia, em 30 dias dá 600. Ele ia lá mais de um mês com o anúncio no ar, enquanto estava chegando gente boa, gente qualificada e gente que estava comprando, ele estava deixando o anúncio rodar. Então você precisa conhecer e quando você pensar em algo, se pergunte. Então no caso, vou dar um exemplo aqui que ela falou: procrastinação é uma dor do meu público-alvo. Será que é a procrastinação em si ou dá para você ir um pouquinho mais a fundo? Se você conseguir ir um pouquinho mais a fundo, você bate naquilo. Da mesma forma, você vai fazer nos desejos. Então aqui, você falou que a pessoa ela quer viver livre de ansiedade. Aí você se pergunta, ela quer viver livre de ansiedade ou tem alguma coisa por trás que se ela se livrar da ansiedade, ela vai ganhar? Então, e aí vamos supor que por trás disso, se ela se livrar da ansiedade, ela vai ter uma paz de espírito. Aí você vai precisar pesquisar para ver se livrar da ansiedade atrai mais do que paz de espírito. Igual no meu caso. Se eu fosse falar aprenda a subir os próprios anúncios, eu não ia vender muito. Mas se eu falo economize em mão de obra, não seja enganado por gestor inexperiente, não seja enganado por agência de marketing, economize o valor em mão de obra para você não ficar dependente, ou aprenda a subir os seus anúncios para você não ficar dependente de gestor de tráfego, já atrai mais do que eu subir o anúncio em si. Faça isso, uma lista de 10 e se pergunte, é realmente isso? Então eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar uma dor que ela mandou. Tô subindo aqui os comentários e ela falou assim, relacionamento que repete padrão. Daiane, se você conseguir responder e se você puder mandar qual assim você acredita que é o número 1, que é aquela dor ali que você sabe que praticamente todo mundo tem e que você vai se falar naquela dor é como se você estivesse colocando o dedo na ferida, que a pessoa presta atenção em você se ela achar que você pode ajudar. Aquela dor número 1. Enquanto você responde, vamos supor que seja procrastinação.
a procrastinação em si, tem muita gente que não liga de viver procrastinando. No caso, ela mandou aqui ansiedade, tá? Então é a ansiedade em si, tá? Então a gente vai usar aqui o exemplo de ansiedade. Uma coisa seria você falar da ansiedade por ansiedade. Ah, é só a ansiedade em si. Se você começar o seu anúncio falando assim, lembrando, o ideal é sempre você fazer em vídeo para a pessoa se conectar e você olhando para ela. Se você falar mais ou menos assim, ah, você está sofrendo com ansiedade? Aperte e saiba mais para fazer uma sessão comigo. A ansiedade por ansiedade, tem gente que se você falar que ela tem ansiedade, ela entra na defensiva e ela vai ficar brava com você. Então, ela mandou aqui, ó. Hoje em dia o mundo está muito acelerado, nem vídeo no X1. No X1 as pessoas assistem mais. Realmente. Quem tá aqui ao vivo tá tendo que assistir no X1, tá tendo que aguentar minhas pausas dramáticas quando eu bebi água, quando eu gaguejo. É por isso que essas lives eu sempre vou subir agora no YouTube. Para te ajudar ainda nisso. Para te ajudar a conseguir. Pô, eu tô com pouco tempo, Ricão. Você falou pra porra, ficou 1h20 falando. Vai no YouTube e assiste no vezes 2. Aqui você não vai conseguir saber na onde você parou. Dependendo da forma que o vídeo subir, eu não sei se hoje ainda tá assim, de você entrar e não conseguir mexer naquela barrinha do tempo. No YouTube você sabe exatamente o minuto que você parou. Vou subir no YouTube para ajudar você a conseguir colocar esse conteúdo em prática, para você pausar e anotar e, se precisar, você voltar. E mais ainda, para você me ajudar, para você compartilhar. Tenho certeza que se você tem algum amigo que é dono de negócio, tudo que eu falei aqui pode ajudar ele a economizar nos anúncios. Por que não compartilhar essa live com ele? Vai subir no YouTube, vai acompanhando os meus stories, porque quando estiver no YouTube eu vou compartilhar o link para você assistir. Mas se você estiver aqui, você consegue mandar a sua dúvida. É a vantagem de quem está no ao vivo. Então, voltando para a parte da ansiedade. Tem gente que, se você falar da ansiedade, ele vai ficar nervoso. Ele vai falar, não, eu não tenho ansiedade de jeito nenhum. Quem tem é você, quem tem é o meu irmão ali, ó. Aquela pessoa ali tem. Eu não. Eu é só o meu jeito, é só o meu jeito, eu nasci assim, mas não é ansiedade. A pessoa vai ficar nervosa, a pessoa vai ficar brava se você falar que ela tem. Então, o que você precisa fazer? Não precisa, né? Mas o que você pode fazer de teste? Você pode ir um pouquinho mais a fundo e destrincha a ansiedade, disseca ela. Entende o que a ansiedade faz? Pô, a pessoa quando tá com ansiedade, ela não consegue... Vou alucinar e você me fala se eu tô certo ou não. A pessoa fica com ansiedade, ela não consegue fazer o trabalho direito, ela atrasa na entrega de um prazo de algo e isso pode custar o emprego dela. A pessoa que tem muita ansiedade, não sei se a ansiedade causa algo físico. A pessoa fica com ansiedade e o cabelo dela cai. A pessoa fica com ansiedade e nasce espinha, dá mancha no rosto dela. Então, falar de ansiedade por ansiedade, tem gente que nem sabe que tem ou nega que tem. E ela já mandou aqui, não dorme bem, tem dor de cabeça. Por que ao invés dela começar um vídeo falando da ansiedade em si, por que não falar dos sintomas? Porque às vezes para a pessoa vai ser pesado você falar, você está sendo diagnosticado com ansiedade. Por que não falar dos sintomas? Por que não começar um vídeo falando, ei, nos últimos dias você não tem dormido bem? Nos últimos dias tem te dado uma dor de cabeça crônica? Você está vendo mancha no corpo? Sabia que médico nenhum pode te ajudar, porque isso pode ser sintomas da ansiedade que você pode controlar de uma forma bem simples? A pessoa já para porque você não está falando da ansiedade em si, você está falando dos sintomas. Então, um exemplo eu não tenho nenhum desses, mas vamos supor o lance de não dormir bem. Se você fala pra mim, ei, você tá sofrendo com ansiedade, eu vou pular o seu vídeo. Mas se você fala pra mim, ei, você tem conseguido dormir direito? Ou você sente que só deita, fecha o olho e já é o dia seguinte e você nem descansou? Eu falo,
Putz, parece que ela tá aqui dormindo comigo, tá me vigiando e sabe exatamente o que eu tô passando. E aí você fala que o seu produto pode ajudar. Vamos montar um criativo ao vivo? Sim. Vou só colocar um apoio aqui. A gente vai montar esse criativo usando o Canva. O Canva ele é um aplicativo gratuito. Eu vou usar a versão Pro só para ficar mais rápido, só para conseguir pegar alguns vídeos, mas são vídeos que você pode pegar por fora, tá? Ó, eu tô aqui no Canva, virar a tela aqui, ó. Lembrando, tudo isso você consegue fazer de forma gratuita. Tô no Canva, eu vou abrir aqui, ó, um design no formato post para Instagram, que é o formato 1080 por 1080. Vamos deixar aqui centralizado. Eu vou até voltar um pouquinho para a gente conseguir ver tudo, ó. Então aqui você está me acompanhando e a gente vai montar esse criativo juntos. Uma das coisas que eu gosto de fazer, lembrando, abaixa as suas expectativas, porque o Ricão não é designer. Se eu fosse designer, não ia estar aqui fazendo live. Então já vem com as expectativas lá embaixo, mas a gente vai montar um que eu tenho certeza que se você subisse em anúncio, pessoas iriam te chamar. O que eu faço? Eu sempre gosto de deixar o fundo preto e você vai ver o porquê que o fundo vai ficar preto. Aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, ó, eu venho em fotos. Fotos eu vou pesquisar aqui por insônia. Vamos ver o que ele me dá com a foto de insônia. Ó, tem vários aqui legais que eu posso usar. O legal seria, se possível, criar uma arte com cada foto. Mas eu vou pôr essa pessoa aqui, ó, porque passa a ideia de alguém que... Essa imagem passa a ideia de alguém que acordou e, né, se eu não estiver vendo o relógio, acordou e está sentindo cansada, ou não está conseguindo dormir direito, está rolando na cama, ou acordou no meio da madrugada e está meio frustrada. Se a gente for ver aqui, eu não aprendi muito bem a ver hora nesse relógio não. Eu acho que é 2h18. Se eu não me engano é 2h18. Com certeza deve ser da madrugada. Se não for, me perdoe. O que eu fizer pelo computador dá para você fazer pelo celular. Eu vou fazer assim, ó, botão direito, substituir plano de fundo. A moça está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ela um pouco para o lado para mostrar o relógio, mesmo a pessoa não conseguindo ver a hora. Por quê? Porque eu vou clicar aqui na imagem, eu vou apertar aqui em cima em editar imagem e aqui eu vou vir em desfoque, imagem inteira. Eu vou passando a barrinha para o lado até ficar bacana. Ó. A imagem está desfocando. Está desfocando, eu vou deixar aqui no 30. A imagem vai ficar assim. Pronto. Tá com um desfoque. Por que eu desfoco? Porque se o fundo tiver nítido, eu vou ter dificuldade para ler o que eu vou escrever. Então eu vou clicar aqui, ó, vou clicar na imagem. Aqui em cima tem um coisinho de transparência para eu diminuir. Ó. Então lembra o porquê que eu coloquei o fundo preto? Porque quando eu diminuir ele vai ficar escuro para eu conseguir colocar a cor branca. Senão eu ia diminuir e ele ia ficar clarinho. Então eu coloco o fundo preto já sabendo o que eu vou fazer depois. Ó. Deixei a transparência em 50%. E agora está em 50% e agora vem pros... A gente vai... Peraí que só estou mexendo aqui na live. E agora a gente vem pro texto. Então aqui do lado esquerdo eu aperto em texto, vou colocar essa caixa de título aqui, ó, e eu já posso colocar algumas coisas aqui. Então lembra que a gente estava conversando sobre ansiedade? Então a gente estava conversando sobre ansiedade, que é o que eu vou colocar exatamente aqui, ó. Então eu não vou começar o meu criativo, lembrando, estou fazendo em imagem, o ideal é você fazer em vídeo para se conectar. Não quer aparecer, não tem como gravar, realmente não tem como dar para subir imagem, mas o legal seria você testar em vídeo.
Lembra quando a gente conversou que não valeria a pena começar falando, ah, você sofre com ansiedade, você não sei o que, não sei o que. Não, a gente vai fazer aqui, ó. Então, ao invés de falar, ah, você está sofrendo com ansiedade, a foto de fundo é uma moça que não está dormindo direito. Então, eu vou pôr aqui, ó. Não tem conseguido dormir direito. Aqui a gente está na fase de brainstorm. Quando está na fase de brainstorm, toda ideia é válida, tá? E aí, o que você faz? Você coloca a primeira coisa que vem na sua cabeça, porque se depois vier uma ideia melhor, você coloca aquela ideia melhor. Então, por enquanto, eu vou pôr aqui, ó, vou pôr em negrito. E tá aqui, ó, não tem conseguido dormir direito. Eu vou até apagar um pouquinho mais, eu vou diminuir um pouquinho a transparência para pôr aqui, ó, em 40, a pessoa vai conseguir ver a imagem de fundo, tá um pouquinho desfocado para focar no texto, mas o foco aqui mesmo que eu quero é no texto. Então ela vai ver que tem algo de fundo, tem um elemento por trás, mas o foco é aqui, ó. Então aqui, ó, não tem conseguido dormir direito, é um texto que eu posso pôr. O que eu posso fazer aqui? Colocou o primeiro texto, veio uma outra ideia que você julga ser melhor. Ah, eu vi que ao invés de não ter conseguido dormir direito, putz, veio uma ideia melhor, que é, tem acordado cansado, você acorda e nem parece que dormiu, você fica com insônia de madrugada. Dá para você testar com várias frases. Quanto mais testes você fizer, melhor. Porque pode ser que essa primeira frase não chame atenção, mas a segunda que você pensar vai, a sétima que você pensar vai, a 11ª vai. Então eu vou por aqui, ó. Não tem conseguido dormir direito? Eu vou duplicar esse texto, eu vou tirar ele do negrito. E eu vou pôr uma frase assim, ó, não tem conseguido dormir direito? O problema de falar de médico e remédio é que pode ser que o Facebook ele leve você, ele acha que você está falando sobre remédio. Mas eu posso pôr assim, ó, saiba, se eu quiser ser um pouquinho mais polêmico, saiba que em alguns casos, lembrando aqui a fase de brainstorm a gente está pensando junto. Aí eu posso pôr assim, ó, saiba que em alguns casos a medicina tradicional não pode te ajudar, saiba que médicos e remédios não podem te ajudar, saiba que tomar remédios eu acredito que o Facebook bloqueia, tá? Então a gente não vai colocar tomar remédios. Então saiba que, ou ao invés de saiba que eu posso pôr assim, ó, existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que podem te ajudar. Ah, Ricão, vai ficar esse texto? Não necessariamente. Aqui a gente vai arrumando e vê o que a gente faz. Ó, vou deixar o texto aqui centralizado, vou deixar, deixa eu ver, pode ser assim, eu vou deixar aqui e vou pôr uma chamada mais embaixo. Existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que podem te ajudar. Qual é a vantagem de quando você vai fazer o criativo topo de funil? Você pode falar assim, Ricão, tá horrível, tá um lixo. Eu sei, mas concorda comigo que se você não está conseguindo dormir direito, se você já tentou tomar remédio, se você já tentou ir no médico e não resolveu, você, cliente ideal, tá pouco se lixando se o criativo está centralizado, se ele está da esquerda para a direita, se está negrito, se foi feito no Photoshop ou se foi feito no Paint. Olha só, imagina que você está com um problema muito grave e eu vou usar o meu exemplo de dores crônicas. Aqui eu estou no Paint. Ó, aqui é um Paint. Se aparecesse uma imagem para mim do fundo preto, quer dizer, do fundo branco, escrito assim, ó. Escrito assim, ó, exatamente desse jeito que parece que, uma criança do maternal tá escrevendo isso com uma pedra. Ó, sofre com dores crônicas. Eu posso te ajudar. Ó, eu posso te ajudar.
Claro que aqui eu estou usando um exemplo extremo. Mas concorda comigo que se você está sofrendo com dores crônicas, se você já foi no médico, se você já foi na benzedeira da sua rua, se você já foi em sei lá onde, se você já até ligou no Fala que eu te escuto para falar do seu problema, concorda que você está desesperado para resolver uma dor crônica? E pouco importa se tá bonito ou não, a pessoa quer resolver o problema, ela não quer uma imagem bonita. Realmente esse aqui foge do padrão. Não, cara, vale o teste testar. Se você quiser colocar, vou colocar aqui R$ 6 só para não gastar tanto, para ver se vai trazer gente. Não importa. A pessoa que está passando por um problema que você tem a solução, ela vai querer ajuda, ela não quer um vídeo bem editado, ela não quer um vídeo feito como se fosse um clipe do Condzilla, ela quer, o clipe da Melody lá, quando ela estourou naquela, da Melody não, nem lembro, da MC Loma, aquele primeiro que ela gravou com o celular no quintal de casa, andando no carrinho de feira, aquilo já é o suficiente para converter. Então não, eu não sei fazer design. E eu sei, olha isso. Se eu fosse designer profissional, eu não ia estar aqui fazendo essa live. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já subi criativo feio, horrível. E levou o cliente ao ponto de eu falar: eu não estou acreditando que aquele criativo ridículo levou o cliente para o meu cliente. Mas se deu certo, o meu cliente ele não quer arte bonita, meu cliente quer venda. E eu acredito que se você está aqui, você quer a mesma coisa, você quer venda, você não quer arte bonitinha, não. Então aqui, ó, não tem conseguido dormir direito? Vou até aumentar, ó. Não tem conseguido dormir direito, eu quero que a pessoa leia isso. Existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que podem te ajudar. Posso pôr até assim, ó, aperte em Saiba Mais para agendar uma sessão de terapia holística. Aqui a gente tem um porém que é o seguinte: terapia holística. Tem a possibilidade da pessoa apertar em Saiba Mais porque ela está desesperada. Tem a possibilidade da pessoa apertar em Saiba Mais porque ela está curiosa para saber o que é terapia holística. Tem a possibilidade da pessoa sair correndo porque ela tem uma visão religiosa e ela acha que terapia holística, só pelo nome, ela vai jogar carta, ela vai ler feijões brancos e o meu pastor não vai gostar de saber que eu estou mexendo com essas coisas, então tchau. Vale o teste. Só que, por que eu recomendo você colocar pelo menos um pouco do seu produto? Para você não gastar dinheiro à toa. Isso porque o algoritmo das redes sociais, voltando aqui bem rápido, o algoritmo das redes sociais é extremamente inteligente. Você não precisa manjar muito de anúncio para aparecer para as pessoas certas, você só precisa caprichar no seu criativo. Então, quando você faz um criativo errado, se você conversa com o público errado, vai chegar pessoas cada vez mais erradas para você. Por quê? Vou dar um exemplo de um cliente meu que é uma agência de viagens. Esse meu cliente, que é uma agência de viagens, ele pediu para eu subir um anúncio para ele falando sobre assessoria de emissão de passaporte. E qual foi o problema disso? É que eu subi só falando isso, assessoria para emissão de passaporte. Começou a chegar muito lead. Lead estava baratíssimo. E eu, do lado de cá, pensando: nossa, meu cliente vai ficar rico. Ele me falou: Henrique, muda esse anúncio, pelo amor de Deus, só tá chegando gente ruim. Eu perguntei: ruim como? Ele disse: só tá chegando para mim imigrante... Como fala quando a pessoa não é autorizada? Imigrante ilegal. Só tá chegando refugiado, gente que não tem documento, gente que está desesperado para tirar algum documento aqui no Brasil, e só que eu não consigo ajudar. A pessoa precisa ser brasileira, a pessoa precisa ter RG, precisa ter comprovante de endereço. Se é um refugiado, eu não ajudo. Por que chegou um monte? Começou a rodar. O Facebook leu no criativo.
emissão de passaporte. Ponto. O que os refugiados estavam pesquisando? Como emitir um passaporte, como tirar um passaporte brasileiro, como tirar um passaporte no Brasil. E o algoritmo fez o quê? Pô, esse cara tá anunciando emissão de passaporte e tem gente pesquisando por emissão de passaporte, eu vou mostrar para ele. E aí o que aconteceu? Uma pessoa chamou, duas, três. Para o Facebook isso é uma conversão. Pessoas te chamando no seu WhatsApp. E ele fez o quê? Pô, se essa quantidade de pessoas já converteu, deixa eu ver o que essas pessoas têm em comum e eu vou mostrar o seu anúncio para pessoas parecidas. Se vai 3, 4, 5 refugiados apertarem saiba mais, o que o Facebook vê de padrão? Pô, são pessoas que vieram de outros países e estão pesquisando por essas coisas. Vou mostrar para pessoas parecidas. E ele falou, tá chegando muito refugiado. Tira esse anúncio do ar, pelo amor de Deus. Tô só gastando dinheiro. Por isso que você precisa ser específico no seu anúncio. Eu coloquei aqui, aperte saiba mais para agendar uma sessão de terapia holística. Você pode arriscar colocar o termo do seu serviço para você trazer pessoas que já querem aquilo. Porque aí a pessoa sabe, eu nem sei o que é terapia holística, mas eu sei que eu não tenho conseguido dormir direito e eu quero uma forma simples e sem efeitos colaterais. Por que eu coloquei simples e sem efeitos colaterais? Como se eu conhecesse o avatar da minha esposa e eu tô me usando como exemplo porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar remédio. Viu? Porque você precisa conhecer o seu avatar igual a mãe dele. Porque você precisa saber, o meu avatar é uma pessoa que nem gosta de tomar remédio, porque ele tem medo de efeito colateral e ele quer solução simples e rápida. Se ele quer solução simples e rápida e sem efeito colateral, eu preciso colocar isso no meu anúncio. Então eu coloquei, existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que podem te ajudar. Você já ganhou o cara. E aí você pode testar. Aperte em Saiba Mais para agendar uma sessão. Se você não colocar que é terapia holística, passa a ideia de que você é uma médica. E aí quando chegar lá, a pessoa pode se frustrar. É um risco. Assim como a pessoa pode ler o termo terapia holística e nem chamar, mas ela precisa. Tem uma frase do Érico Rocha, que é um dos maiores do digital, que ele fala: venda o que as pessoas precisam e venda o que as pessoas querem e entregue o que elas precisam. Vale o teste. A Daiane mandou. Já serve para minha prima também que está aqui. Ela fala sobre óleos essenciais. Olha, eu não sei se eu tenho acesso à conta de anúncio ainda. Eu acho que não, mas eu já fiz anúncio para uma pessoa que trabalha com óleos essenciais. Eu posso não ter acesso à conta de anúncio para mostrar para você. Mas eu lembro de como eu ajudei ele. Não tenho mais acesso à conta de anúncio dele, mas eu lembro exatamente como que eu ajudei. Eu falei para ele o seguinte: óleo essencial, meu amigo, ninguém quer. Óleo essencial, quem quer saber de óleo essencial? Se a pessoa é um pouquinho cética, se ela é um pouquinho leiga, você fala, você acha mesmo que eu vou acreditar que eu vou pingar de 1 a 3 gotinhas na minha mão, eu vou esfregar, eu vou cheirar 9 vezes e eu vou resolver o meu problema? Que remédio caro não resolve? Vai enganar a sua avó, bicho. Então, anunciar o óleo essencial em si pode não ajudar, mas anunciar um resultado de um print de uma conversa falando assim, um exemplo: nossa, usei aquele óleo essencial tal e agora o meu filho tá dormindo a noite inteira. Puta que pariu! O tanto de mãe que tem por aí que fala, ai, nossa, eu só tô dormindo tantas horas por noite porque o meu filho não para de... ele acorda a noite inteira. Imagina você falar assim: ah, tá aqui uma mamãe que usou o óleo essencial no filho dela e dormiu a noite inteira. Nossa, pode colocar 10 a 20 reais por dia que vai chegar gente. Eu fiz a mesma coisa com ele. Eu falei, qual óleo você quer trabalhar? Ele disse, eu quero trabalhar esse aqui, eu não lembro, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero trabalhar esse aqui que ajuda a ter mais foco. Qual foi a ideia de anúncio? Pô, você não vai trabalhar um produto que aumenta o foco.
Você pode usar uma imagem de uma pessoa frustrada na frente de uns cadernos com a mão assim e você vai pôr o texto falando. Não consegue se concentrar nos seus estudos? Põe uma pessoa na frente do computador com a mão no rosto assim falando. Dificuldade para se concentrar no seu trabalho? Concorda que você batendo na dor da pessoa, ela fala, putz, é isso. Eu não estou conseguindo me concentrar em estudo, eu não estou conseguindo me concentrar no meu trabalho, eu estou perdendo o foco, eu estou ficando cansado o dia inteiro. E aí depois você vai falar que é um produto que aumenta. Aí quando a pessoa estiver no seu WhatsApp, você pode explicar um pouquinho mais. Aí você fala, ó, esse aqui é um óleo essencial que você coloca tantas gotas na mão, respira tantas vezes e ele funciona por causa disso, disso e disso. Lembrando que tem que explicar o motivo que ele funciona. Porque só falar, pinga um negócio na mão e cheira, a pessoa vai dar risada da sua cara. Agora, se você fala, pinga na mão, esfrega e cheira, porque quando você esfrega, você vai ativar os componentes assim, assim, assado, que quando você respirar, ele vai ativar isso no seu corpo e tal. Aí você pode ser um pouquinho mais técnico. Mas para você atrair, você não pode ser técnico. É igual pescar. Se você vai pescar, mano, põe uma isca muito boa. O peixe tá pouco se lixando se a minhoca que você vai usar é uma minhoca de esquerda, se ela é de direita, se é minhoca, se é minhoco, se é minhoque. Ela tá pouco se lixando, ela vê a minhoca, ela quer. Você não vai tentar atrair o peixe com algo mais técnico. Você vai entregar, você vai vender o que ele quer. Quando ele chegar, você entrega o que ele precisa. Voltando para a terapia, é a mesma coisa. Então, o criativo não tem conseguido dormir direito, existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que podem te ajudar. O óleo essencial se encaixa nisso perfeitamente, sem efeito colateral. Se a pessoa fala, vou ter que tomar um remédio para dormir, mas putz, daqui a tantos anos eu vou desenvolver tal coisa. A pessoa tem medo de efeito colateral. O óleo não tem isso. Agora, a sua terapia, você sabe, o meu cliente ideal, ele não tem conseguido dormir, ele quer uma solução simples e ele não quer tomar remédio porque ele tem medo de efeito colateral. Então, você vai usar isso. Ou, eu sei que o meu cliente ideal, ele não tem conseguido dormir direito, mas ele já foi no médico várias vezes e nada ajudou. Você pode usar isso. Não tem conseguido dormir direito? Saiba que ir em mais um médico não vai te ajudar. A sua solução pode ser algo... Aí, ao invés de falar de terapia holística, eu vou até dar um exemplo de um negócio que veio aqui. Por isso que a gente sempre coloca a primeira versão e a gente vai melhorando. Olha só. Em vez de falar aperte em Saiba Mais para agendar uma sessão de terapia holística e ficar aquele negócio 100% comercial, por que não colocar algo mais ou menos assim, ó? Não tem conseguido dormir direito? Existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que podem te ajudar. Nossa, a ideia veio, eu virei a câmera, sumiu. Vou dar vou colocar e se voltar eu escrevo de novo. Saiba que isso pode ter uma causa emocional. Eu posso te ajudar. Um exemplo. Porque aí passa a ideia de que não é no médico ou com remédio que a pessoa vai resolver. Você está falando, isso pode ter uma causa emocional. Ou a causa pode estar no seu subconsciente. Não vou escrever para não passar vergonha aqui, porque a gente está ao vivo. Saiba que a causa pode estar no seu subconsciente. E aí uma ideia vai vindo atrás da outra e você anota e vai usando a melhor. Então saiba que a ideia pode estar no seu subconsciente. Remédio não pode usar. Eu queria usar o termo remédio, mas remédio o Facebook não vai deixar passar em anúncio. Então, existe uma forma simples e sem efeitos colaterais que pode te ajudar. Se você quiser ir até um pouquinho mais além, você pode pôr assim, lembrei, pare, vou até pôr em maiúsculo, porque essa merece, pare de tratar sintoma e venha tratar a causa pela raiz.
Toma, vou até aumentar aqui a fonte, porque eu quero que ela leia isso. Vou pôr aqui, ó, 2 linhas, negrito, pronto. Na boa, pode colocar uns 10 a 20 reais nesse criativo aqui. Se você quiser ele, eu vou entregar ele para você, Daiane, de graça. Me manda mensagem, me chama no direct que eu vou baixar, me manda seu e-mail, te mando se você quiser usar em anúncio. Ah, Ricão, eu tô aqui também, eu queria esse criativo para mim, para eu testar. Aí, meu amigo, aí você tá ligado que a gente vai ter que conversar. Mas, ó, testa. Faz a mesma coisa pro seu negócio, porque eu não posso garantir. Eu não posso garantir que vai dar resultado, mas que vai chegar lead, vai, e com certeza, porque você está se conectando. E eu já atendi mais de 40 empresas, eu já gerenciei mais de 850 mil em anúncio, eu já fiz muita coisa que deu certo e muita coisa que deu errado. Faz o teste. Se eu te ajudei de alguma forma, além de você curtir essa live, assim que eu postar, vou postar ela agora. Assim que você vir essa live no meu feed, deixa um comentário lá do que você achou. Para quando aparecer para outras pessoas, eles verem que vale a pena. E se você lembrou de alguém durante a live, putz, essa pessoa precisa desse insight. Pega do meu feed, que vai subir daqui a pouco, e compartilha com essa pessoa. E se você está aqui, se você está vendo no YouTube, independente de onde você estiver, me manda o seu tema. Me manda o tema, o que você trabalha, o que você vende, que eu vou entregar essa consultoria gratuita para você também. A gente vai montar uma estratégia juntos, eu vou montar um criativo ao vivo e se você quiser eu te mando o criativo para você testar. Te mando de graça, vai ser um presente do Ricão. Única coisa que eu peço é que você me siga se não estiver seguindo e que você compartilhe essa live com pelo menos uma pessoa. Fechou? Muito obrigado por você ter me acompanhado. E lembrando, Ricão, e o anúncio em si? O que eu faço com o anúncio porque eu quero anunciar? Você me ensinou a estratégia, você me ensinou o criativo e você vai me mandar esse criativo de graça. Mas e o anúncio? Dia 23. Dia 23/8 de 2024, vulgo sexta-feira. Eu vou liberar uma aula gratuita. Nessa aula eu vou subir um anúncio como se eu estivesse subindo para um cliente meu ou como se eu estivesse subindo para mim e eu vou te explicar cada campo do anúncio que você precisa focar para você também conseguir subir o seu. E eu vou subir esse anúncio na aula em uma estrutura neutra. Estrutura neutra não é não é aquele neutro que você sabe daquela turma que fala neutro. Não, é uma estrutura que você vai poder copiar a estrutura do anúncio e só trocar o seu criativo, porque vai dar certo. Eu vou montar um anúncio com uma estrutura que você vai conseguir anunciar de chinelo, óleo e o ruim de estar ao vivo é que a gente não pode recomeçar, né? Não dá para eu cortar depois. Eu vou te ensinar uma estrutura que você vai de chinelo, óleo essencial, terapia, casa, apartamento, quero vender a minha bicicleta e eu quero pôr um anúncio para ir mais rápido. Você vai poder anunciar, pô, eu quero vender água por anúncio, você pode. Eu trabalho vendendo capinha de celular, eu posso? Pode. A estrutura neutra vai te ajudar. Beleza? Só precisa me mandar uma mensagem, me manda um direct falando, quero participar da aula do dia 23, que quando a aula estiver liberada eu vou te mandar o link ou coloco você no grupo, para ficar mais fácil para você ver a aula. Fechou? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por você ter ficado aqui, muito obrigado pelo like que você vai dar quando você vir a live no meu feed, muito obrigado pelo compartilhamento que você vai fazer quando você vir a live no meu feed e valeu, boas vendas, eu espero que você venda muito investindo de 10 a 20 reais por dia. Valeu, bebam água e fiquem com o Papai do Céu.